Nos ao Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, falava Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias de seu filho e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que já preparei meu banquete, meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram-se, um para a sua casa de campo e outro para seu negócio, e ainda outros prenderam-lhe os servos, e depois de os terem ultrajado, mataram-nos. Tendo conhecimento disso, o rei encolerizou-se, mandou seus exércitos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. Então disse a seus servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E depois, as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo os servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do festim ficou cheia de convidados. Então entrou o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. E lhe disse: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Ele nada respondeu. Então disse o rei aos servidores: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trebas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os eleitos. Meus caríssimos irmãos, com a alegria de contemplarmos diante de nós, nessa nossa igreja, a formosa imagem de Nossa Senhora da Fé e Rosário, nossa celeste padroeira, recordamos no Evangelho de hoje o problema da fidelidade aos chamados de Deus. Jesus fez uma só igreja. Ele não fez muitas. Não são muitas as religiões. A verdadeira é uma só. A Igreja Católica Apostólica Romana. E o próprio Jesus usa essa expressão para indicar claramente quando, nas bandas de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos apóstolos: que dizem por aí que eu sou? Uns dizem que sois Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E vós dizeis que eu sou quem? E eles responderam, nada responderam. Mas São Pedro disse: vós sois o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue
não foi o conhecimento humano que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és pedra. O nome dele era Simão, mas Jesus lhe muda o nome para pedra, Kéfas, Petrus, em latim. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. O que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É contemplando com firmeza de confiança que nós olhamos esta frase de Jesus, a minha igreja. Farei a minha igreja. Pode aparecer através do tempo muitas religiões se chamando de Jesus Cristo, mas falso. Uma só é a igreja de Jesus Cristo. Uma só. Aquela em que ele deixou Simão Pedra como chefe. Tendo dito ele depois, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Isso nos garante a presença contínua de Jesus Cristo na sua única igreja, tempos afora. Não que a igreja não encontre adversários, inimigos, encontra sim. Encontra sim. Entre eles podemos citar a maçonaria, que se infiltra dentro da igreja para fazer o mal. Mas destruir a igreja, impossível. Para apresentar a segurança e a continuidade da igreja, Nosso Senhor deixou todos os recursos necessários, deixou a sã doutrina. Por isso, com muita alegria, o primeiro título que nós damos à nossa padroeira é esse: Nossa Senhora da Fé, que é a certeza em crer como certo, ainda que não vejamos. Nossa Senhora da Fé. Nosso Senhor deixou a igreja com todos os recursos. Deixou a doutrina, que nos comunica uma fé segura, firme, dentro de nossos corações. Deixou os socorros, principalmente os sacramentos e a oração.
Fácil é encontrarmos dentro da igreja um depósito de riquezas espirituais que nos conduzem com segurança, que nos orientam, que nos iluminam. Assim, por exemplo, temos o catecismo da igreja, que nos guia pela rota certa. E se pode adquirir esse catecismo, estudá-lo, ter uma noção clara a respeito do que ele nos transmite e nos dá segurança em nossa caminhada. E assim, nessa caminhada, tudo nos ensina. Ensina em que devemos crer, ensina em que devemos esperar, o que devemos amar sobre tudo, ensina o modo de proceder. E assim, conhecendo a igreja verdadeira, nós sabemos, por exemplo, como é que um filho da igreja verdadeira, da igreja católica, deve se vestir, deve se apresentar fisicamente, como deve falar, o que deve falar, o que comunicar aos outros, distinguindo o bem do mal, o reto do duvidoso e do errado. Assim, um católico verdadeiro, pelo modo como procede, pelo modo como anda, como se comporta, como se relaciona com os outros, como fala, como se veste, o que faz, tem rotas claras e firmes que nos conduzem, que nos devem conduzir com segurança por onde está o caminho, que é o caminho que nos leva a Deus, nos leva ao céu. Através do tempo, Nosso Senhor encheu a igreja de uma multidão tão imensa, de almas ricas, sábias, prudentes, generosas. Os santos. Conhecer a vida dos santos constitui um recurso maravilhoso para nosso bem espiritual. Como viveram, como se comportaram, o que fizeram. Deus se serviu deles também para atos extraordinários, muitas vezes até milagres, e grandes milagres Nosso Senhor fez aqui e ali, através dos santos, principalmente através de Nossa Senhora,
que é o instrumento de Jesus mais eficaz na prática de melhor efeito para o bem de todos. Ensinou Nossa Senhora a nos amar com um amor imenso. Lembram-se do que ela diz ao índio? Lembram-se do que ela diz ao índio no México? Não és meu filho? Não sou tua mãe? Não te tenho no meu regaço? Não estás debaixo de minha sombra? Que mal te pode ocorrer? Fica tranquilo que o mal da tua casa não é para a morte, antes já está curado realmente entre a saída do índio da casa onde ele morava com seu tio, que ele deixou doente grave, até o local onde se encontrou com Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu lá e curou o tio dele. Quando voltou depois, encontrou o tio sarado. Tudo é igreja. A igreja é verdadeira. A igreja é santa. Que nos educa, que nos eleva, que nos atrai para o bem, que ensina a detestarmos o mal. Quanta coisa maravilhosa, só por meio de Nossa Senhora, Nosso Senhor fez, não é? Quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa. Quem lê, por exemplo, um bom livro sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, espanta-se com a imensa multidão de milagres produzidos por ela em benefício de 1000 pessoas. Ela é realmente a mãe da misericórdia, a mãe da consolação, a mãe da segurança, o remédio geral. Ela, a santa das santas, acima de todos os outros santos, mas cercada de uma quantidade enorme de santos, pelos quais Deus também produz milagres. Quem lê a vida de qualquer santo encontra esses sinais. Quem já leu a vida de São João Maria Vianney, como foi que da dispensa de alimento vazia, Deus se serviu do santo para encher essa dispensa? Vê apenas um exemplo de tantos, tantos, tantos. Conhecer os santos constitui um tesouro muito precioso. Perde-se tanto tempo com leituras tolas, com buscas vazias, sem proveito. Não, meus irmãos, os santos. Conhecer os santos. Conheceis os santos? Quem vê na história da igreja o que eles fizeram. O Santo Padre José de Anchieta, que vai rezando dentro de um navio, em um barco,
e o barco se desvia para o despenhadeiro e sai procurando o corpo do santo. Quando chegam no fundo d'água, estão os santos rezando. Como ele estava rezando lá no barco, ele continuou tranquilo. O livro de oração não estragou e ele nem se apercebeu de que estava debaixo de perigos enormes, sem nenhum mal sobre ele. E assim eram as coisas entre os santos. Mesmo não lendo nenhum milagre deles, somente lendo a vida admirável de cada um dos santos. Só na Igreja Católica encontramos os santos, somente nela. E em que quantidade imensa através desses 2000 anos de Jesus até nós. Que imensa quantidade, imensa quantidade. Uma ocasião eu me hospedei na casa dos lazaristas de São Vicente de Paula, em Paris. E o seminarista que foi me levar até o quarto onde eu deveria dormir, passamos por um corredor com um confessionário velho lá, empoeirado. E eu perguntei a ele o que era aquele confessionário. Ele disse: esse confessionário foi de São Vicente. E eu então perguntei admirado: este confessionário foi de São Vicente? Ele disse: foi. Eu posso me sentar nele? Aí o rapaz disse: pode. Aí eu me ajoelhei diante do confessionário do santo, rezei a Ave Maria, depois me sentei e fiquei saboreando a graça imensa de estar sentado no confessionário de um santo. Ele ficou tão abismado que começou a dizer: padre, eu sou um grande pecador, eu quero me confessar com o senhor. Porque ele passava toda hora por ali e nem se importava com aquele confessionário. Ah, igreja, como é rica! E se nós soubermos aproveitar toda a riqueza dela, e soubermos aproveitar toda a riqueza dela, com uma força toda especial, Nosso Senhor também deixou na igreja os sacramentos, deixou o batismo. Santa Teresa fala dos protestantes que abandonaram a religião católica para serem protestantes. Mas como tinham sido batizados na igreja católica e tinham morrido assim, estavam no inferno. E o sofrimento todo especial que eles padeciam por terem desprezado aquele grande sacramento. Depois da confissão, que riqueza, não é? Que riqueza é a confissão. Posso ajoelhar-me diante do sacerdote,
naturalmente procurando com cuidado um homem de Deus, um homem mais profundamente unido a Deus, para me guiar também. A confissão, onde o Padre não só perdoa os meus pecados, mas me orienta por que rota eu devo seguir, por que caminhos eu devo andar. A riqueza da Santa Missa, a Santa Missa, que depois do concílio viraram de pernas para o ar, fazendo um rito estranho, que nenhum católico verdadeiro deve assistir. Nenhum. É preciso respeitar a missa de sempre. Respeitar a missa de sempre. Estar preparado por uma comissão bem feita para poder receber Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Quanta graça se recebe por esses intermédios divinos que nos são comunicados. Quanta coisa maravilhosa nos é dada se procurarmos honestamente, sinceramente. A igreja, que deve ser amada por nós com ardente amor. Ardente amor. Aquela que nos comunica, pela Virgem Maria, a fé que nos conduz à salvação. Que nós nascemos para ir para o céu. Nascemos para ir para o céu. E todos vão para o céu? Não. Não. Nem todos vão para o céu. Quem impede de entrar no céu? O pecado mortal. Morrer em pecado mortal. Criança ainda, quando eu morava perto da Igreja do Bonfim, em Salvador, eu me impressionava ao entrar na Igreja do Bonfim com dois quadros, um de um lado, outro do outro. Um escrito A Morte do Justo, outro escrito A Morte do Pecador. E a gente sabe que a busca da graça de Deus, por uma comissão bem feita, pode nos trazer o perdão, pode nos abrir as portas do céu, as portas do céu. Mas a pessoa pode rejeitar, pode rejeitar. Na história de São Francisco de Borja, se contam fatos impressionantes que podemos lembrar rapidamente. Havia um homem de uma família católica que nunca se confessava, não queria saber de se confessar, sempre deixando para depois. A família insistindo, fulano, a se confessar, nada, nada, nada. Até que, estando ele cada vez pior à beira da morte, chamaram pela última vez São Francisco de Borja, santo sacerdote jesuíta, que, pegando um crucifixo que estava no quarto,
vendo o homem morrendo, pelo menos um sinal. Beije, meu filho, beije as chagas que foram abertas pela tua salvação. Mas ele virou para o outro lado da cama. O santo rodeou a cama e insistiu de novo. 2, 3 vezes, 4 vezes. Então, o crucifixo ficou vivo. Começou a espirrar sangue do peito da imagem. E a imagem de Jesus, tomando o sangue, disse: este sangue infeliz que você rejeita, que é dado por você, sirva de sinal, não mais de salvação, mas de condenação. E jogou o sangue no rosto daquele homem e ele morreu. E ele morreu. Conta-se o fato de um outro, muito ganancioso, só queria ficar rico, ficar rico, ficar rico. E já na hora da morte, tendo tentado tudo, o padre pegou um crucifixo que por acaso era de ouro, que estava sobre uma mesa no quarto. Disse: beije essa chaga, meu filho. Mas ele olhou: ouro, 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 e morreu. Morreu nesse estado. Ah, os sacramentos, não é? Que preciosos são os sacramentos, principalmente o batismo, a confissão e a comunhão. Que riqueza são esses sacramentos que produzem para nós a vida eterna. Sim, nascemos para a vida eterna, meus irmãos. Nascemos para ir para o céu. É preciso estar com a alma limpa, levantar-se na graça de Deus e deitar-se na graça de Deus. Perdoar a todos aqueles que nos provocaram alguma queixa e servir com bondade, sem guardar mágoa de ninguém. Aprendamos o caminho do céu, porque existe o céu que não termina nunca, e existe o inferno que não termina nunca. E para ir para o inferno, basta morrer com um só pecado mortal. Se existe o céu, basta morrer em estado de graça, sem nenhum pecado mortal. E como é que nós vivemos? Muitos vêm aqui, vêm à Santa Missa, comungam bem, confessaram-se direito antes da Santa Missa para poder receber Nosso Senhor? Estão em condição de fazer uma Santa Comunhão? Cuidado, cuidado, que a vida é uma só. Não temos duas vidas. Temos uma só vida que nasce com a morte e termina com a morte. Que vem com o nascimento e termina com a morte. Que nossos corações guardem essas verdades maravilhosas da Igreja verdadeira. Queremos firmes nesta Igreja, não duvidarmos dela em nada, nunca, nunca. Tomemos nosso rosário, rezemos-lo com amor, rezemos-lo com piedade,
Rezemo-lo com devoção. Rezemo-lo arrependidos de nossos pecados, buscando o socorro da Santíssima Virgem. Lembram-se de Francisco? Nossa Senhora ouviu a pergunta de Lúcia: e eu vou para o céu? Na primeira aparição, sim, vai. E Jacinta vai também. E Francisco vai, mas terá que rezar muitos terços. Quando ele soube do que Nossa Senhora disse, ele exclamava: oh, minha Nossa Senhora, rezarei tantos terços quanto quiserdes. E realmente ele se dedicou de maneira admirável a rezar o texto. De maneira admirável a rezar o texto. Que Nossa Senhora da Fé e Rosário, que é a nossa padroeira, no dia 1º de novembro, é o dia máximo nosso, esperamos tê-la no lugar certo, aqui no altar-mor, e uma devoção muito grande a Nossa Senhora para o nosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, que Nosso Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.